Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. As doenças inflamatórias intestinais prejudicam significativamente a vida de 78% dos pacientes. Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais podem se confundir com os de outras enfermidades mais simples e, por isso, conhecer as características particulares e procurar avaliação médica é fundamental para o diagnóstico e o início do tratamento adequado, que são essenciais para proporcionar o bem-estar dos pacientes. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de doenças inflamatórias intestinais. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica coloproctologista a doutora Denise Dávila Burico. Doutora Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sabe que eu estou sempre disponível para a gente conversar, porque tanto eu quanto o Giancarlo, a gente, além de amigos, a gente admira muito o teu trabalho, essa divulgação toda de saúde que tu faz. E aliás, vamos falar de um assunto bem recorrente, né? Exatamente. O que são as doenças inflamatórias intestinais? Bom, a gente está conversando hoje por causa das doenças inflamatórias intestinais por causa do Maio Roxo, né? Exatamente. Mais um mês aí que a gente tem com uma corzinha e útil para a gente chamar atenção para um assunto que muitas vezes não é comentado, né? As doenças inflamatórias intestinais, as duas mais conhecidas, são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Ambas causam um prejuízo muito grande na qualidade de vida dos pacientes. São doenças crônicas que causam uma inflamação no intestino e vários sintomas que a gente vai conversar. E o problema delas é que elas acometem justamente uma parcela jovem da população, que está trabalhando, que está vivendo, e aí tem esse diagnóstico que atrapalha bastante. Doutora, uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina mostra que as doenças intestinais cresceram até 15 vezes nas últimas 5 décadas. A que se atribui esse aumento? Hábitos alimentares errados? Sem dúvida, esse aumento tão expressivo assim, desses problemas intestinais ocorre por toda essa alteração que a gente teve no nosso lifestyle, né? Antes a gente vivia comendo coisas que muitas vezes na época dos nossos avós, bisavós, eles plantavam, eles criavam os seus bichinhos lá que a família ia consumir. Depois disso a gente começou, depois da industrialização, a gente passou a consumir alimentos industrializados, ricos em conservantes, acidulantes, todos esses antes que a gente sabe que não são bons para a nossa saúde e que de fato agridem o nosso intestino. Então a gente vai tendo um acúmulo dessas agressões que acabam convergindo nessas manifestações, doenças inflamatórias, câncer de intestino. As principais doenças inflamatórias intestinais são a retocolite ulcerativa, que a doutora falou, e a doença de Crohn. Seus sintomas são iguais? São semelhantes, na verdade, assim, quando a gente está lá na faculdade estudando, a gente vê doença de Crohn, retocolite ulcerativa, parecem duas tabelas diferentes, como se elas fossem super fáceis de identificar, de diferenciar, mas na prática não é bem assim, né? Os pacientes têm uns sintomas em comum e na hora do diagnóstico a gente tem que usar todo um arsenal de exames para a gente conseguir diferenciar, mas nem sempre é fácil. Quais são as principais características da inflamação provocada pelas doenças intestinais? Quais os riscos e os sintomas dessas doenças, doutora? Os sintomas em geral de ambas, né? O paciente começa com episódio de diarreia, né? Dores abdominais, pode aparecer sangue nas fezes, muco, geralmente perda de peso, aí essas outras manifestações de desabsorção como queda de cabelo, unhas quebradiças. A doença de Crohn principalmente tem um grupo de manifestações extraintestinais, então o paciente pode ter alterações articulares, inflamações oculares, de pele, então é todo um conjunto de sintomas que elas causam, né? E a gente vai identificar esses sintomas para servir de alerta para a gente fazer o diagnóstico. Doutor, uma outra questão, existem sintomas que façam com que as doenças inflamatórias intestinais
possam ser confundidas com outras doenças? Sim, no geral, justamente por ela se manifestar inicialmente com quadros de diarreia, de alterações do hábito intestinal e numa faixa etária de pacientes jovens, geralmente o paciente fica achando, não, alguma coisa que eu comi, aí fica protelando procurar atendimento, ou só vai até um pronto-socorro, né? Não faz uma investigação de fato, né? Então, o problema do diagnóstico, geralmente ele fica tardio por causa disso. O paciente que é jovem, ele tá ali trabalhando, não, alguma coisa que eu comi, alguma coisa que alterou o meu intestino e acaba não se importando muito. Então, quando esses sintomas vão se agravando, que ele motiva ele a procurar atendimento e fazer o diagnóstico. Doutora, para a gente finalizar esse bloco, quem tem mais disposição a ter essas doenças? A gente não sabe exatamente a causa ainda, essas doenças não têm uma causa única. A gente sabe de alguns fatores que causam as doenças inflamatórias, como por exemplo, crianças que foram expostas repetidamente ao uso de antibiótico na infância, pacientes que têm alteração de flora intestinal, pacientes que têm alimentação rica em alimentos industrializados, além de fatores genéticos. Então a gente não tem uma causa, são várias causas que vão convergir para essas doenças. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Vai lá e te inscreve. A gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. É muito comum algumas pacientes nos questionarem sobre a necessidade ou não de prótese mamária na cirurgia de mamoplastia redutora, porque de certa forma parece um pouco incompatível reduzir a mama e ao mesmo tempo colocar a prótese. Fato é que a mamoplastia redutora é uma cirurgia com índice de satisfação acima de 95%. No entanto, após a resolução do inchaço, a mama ela pode bascular, como popularmente algumas pacientes acham que a mama caiu. O que acontece é que ela tende a ficar um pouco achatada no polo superior. E é nessa situação em que a prótese se faz útil, porque ela é capaz de trazer uma projeção no polo superior, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo a mama. Então é recomendado tirar uma parte maior da mama e colocar uma prótese no lugar. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Você pode ser um herói. Doe pelo telefone 48 3431 1781 ou pelo site. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica coloproctologista, a doutora Denise Dávila Búrigo. Estamos falando de doenças inflamatórias intestinais.
Doutora, o diagnóstico é fácil ou envolve diversas análises? Quais exames são usados para diagnosticar a doença? A gente tem que usar um arsenal de exames mesmo para fazer o diagnóstico. Geralmente, quando esse paciente chega com essa história de diarreia prolongada e tal, a gente faz uma série de exames de sangue, tanto exames de sangue para fazer dosagens de marcadores inflamatórios, a gente faz geralmente exames com amostra de fezes também, e a colonoscopia. Nesse caso, a colonoscopia tem um papel super importante, porque a gente vai conseguir enxergar qual é a característica da inflamação no interior do intestino. Além disso, a gente faz biópsias. Essas biópsias são importantíssimas para a gente justamente diferenciar a doença de Crohn da retocolite. Existem características específicas na biópsia de cada uma. Então a gente tem que usar todo esse conjunto de exames para fazer o diagnóstico. Doutora, a síndrome do intestino irritável é uma doença inflamatória intestinal? Não, na verdade não. Eu sempre explico para meus pacientes que a síndrome do intestino irritável é um problema super comum nos consultórios, tanto dos coloproctos quanto dos gastroenterologistas, mas a síndrome do intestino irritável ela é um diagnóstico de exclusão, que a gente chama. A gente exclui as doenças inflamatórias, a gente exclui intolerâncias como glúten, lactose, e aí existe um conjunto de sintomas que nos fazem dar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas ela não é classificada como uma doença inflamatória intestinal. Doutora, como estabelecer a diferença entre a diarreia comum, dessas que podemos adquirir no dia a dia, e a diarreia característica de uma doença inflamatória intestinal? Geralmente os quadros de diarreia infecciosa, né, que é o mais comum, né, por contaminação alimentar, tanto viral quanto bacteriana, elas são processos autolimitados, ou seja, a pessoa vai ficar ali uma semana, duas com alteração do hábito intestinal, pode ter vômito associado, náusea, né, mas depois esse processo geralmente meio que passa sozinho ou com a ajuda de algumas medicações que a gente usa. Os pacientes com doença inflamatória, ela já vai tendo outros sinais de agrave, né, de alarme que a gente observa. O paciente com doença inflamatória intestinal, geralmente ele tem muitos episódios no dia, pode aparecer sangue misturado nas fezes, muitos pacientes acabam ficando assim, até com receio de se alimentar, porque eles se alimentam e têm episódios de diarreia, de dor abdominal muito intensa, e eles passam assim até a mudar o dia a dia, assim, não vou em tal lugar porque eu não tenho acesso fácil a um banheiro. Então tem essas características de agravo assim que servem para a gente ficar alerta. Doutora, o estilo de vida está relacionado ao desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais? Sem dúvida. Como um dos fatores tem essa questão ambiental, do tipo de alimentação ao qual a gente se expõe, é muito importante, quanto mais limpa for a alimentação, que a gente chama, com menos alimentos industrializados, mais alimentos orgânicos, se a gente ingerir aquela máxima, né? A gente deve abrir menos embalagens e descascar mais alimentos para ter uma alimentação mais saudável. E sem dúvida, o paciente que tendo um diagnóstico de doença inflamatória, ele também sempre faz acompanhamento nutricional junto para melhorar a sua dieta, porque melhora muito a sintomatologia também. Atualmente é muito comum a intolerância ao glúten ou à lactose. Esses problemas provocam inflamação intestinal? Na verdade, a intolerância à lactose, ela só dá os sintomas porque a gente não consegue, quem tem, né, não consegue quebrar o açúcar do leite. Então, causa distensão abdominal, às vezes constipa, às vezes dá diarreia, mas ela não é propriamente uma doença inflamatória. A intolerância ao glúten, né, a alergia ao glúten, também é um problema metabólico, que a pessoa não consegue metabolizar o glúten, que é uma proteína que está em alguns alimentos, né? Em vários, né? Infelizmente, para quem tem intolerância ao glúten, tem que mudar bastante o estilo de vida. Nesse caso, a gente consegue ver inflamação causada pela reação ao glúten não digerido, mas também não é uma doença inflamatória, tanto que quando a gente tira o glúten da dieta, o intestino fica normal, né? O que faz lesão ali é a presença do glúten, então tirando ele a gente tira a inflamação intestinal. Doutora, a resposta ao tratamento costuma ser rápida? O paciente apresenta logo regressão nos sintomas? Geralmente sim, mas o tratamento para doença inflamatória ele é muito individualizado. Tem pacientes que a gente já começa com medicamentos super complexos e outros pacientes que a gente começa com medicamentos mais simples para ir aumentando, né, o grau de complexidade. Tudo depende do grau de gravidade que o paciente chega pra gente, né? Ou se ele já fez algum tratamento prévio, mas no geral, quando a gente faz o tratamento adequado para cada paciente, a resposta é super rápida e o paciente melhora muito a qualidade de vida. Olha só.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica coloproctologista doutora Denise Dávila Búrigo. O assunto do programa de hoje são as doenças inflamatórias intestinais. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! Hoje o informativo do Hospital São José te traz em um lugar um pouco diferente. Nós vamos navegar e conhecer um pouco mais sobre o novo site da instituição, agora totalmente revitalizado, responsivo, onde você consegue agendar consultas e exames por meio de chat interativo e WhatsApp. O site do Hospital São José conta com algumas informações a respeito de procedimentos, de exames, notícias relacionadas à saúde e onde você pode agora ter a facilidade de clicar e ter um chat online para você agendar a sua consulta, agendar também a sua consulta no Centro de Especialidades Médicas da instituição, via site, tudo com mais facilidade para os usuários e pessoas que precisam do atendimento da instituição. Então, a partir de agora, um novo site mais interativo, mais rápido, de fácil acesso para todas as pessoas que precisam e que necessitam dos serviços do Hospital São José. A gente se encontra então no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica coloproctologista e já vi muita gente sofrendo. Os tabus, o receio e a inibição às vezes criam barreiras na busca de tratamentos que podem ser simples e proporcionar uma vida mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores,
todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. A campanha Maio Amarelo tem como objetivo educar e motivar atitudes seguras no trânsito. Nós da URC vamos dar algumas orientações para as nossas gestantes. O cinto de segurança de 3 pontos é de uso obrigatório durante toda a gestação e deve ser usado de maneira correta. A faixa abdominal abaixo da protuberância uterina e a faixa diagonal lateral passando entre as mamas e sobre a clavícula. O airbag não pode ser desativado durante a gestação. O que você pode fazer é afastar o banco o máximo possível, desde que lhe garanta uma segurança na direção. A complicação mais frequente envolvendo uma gestante no acidente de trânsito é o descolamento prematuro de placenta, o que pode levar a um parto prematuro e até mesmo o óbito do bebê. Por isso, dirija de maneira segura, usando o cinto de segurança de maneira correta, inclusive quando estiver no banco de trás do veículo. Meu nome é Rafael Amante, médico radiologista da URC. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica coloproctologista, doutora Denise Dávila Búrigo. Nós estamos falando de doenças inflamatórias intestinais. Doutora Denise, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o brasileiro não conhece as doenças inflamatórias intestinais. E na presença de alguns de seus sintomas, como dor abdominal e sangue nas fezes, a maioria prefere se automedicar ou espera passar. Quais os riscos desse tipo de atitude? É muito ruim essa automedicação e principalmente a gente protelar o diagnóstico correto. Porque a partir do momento que a gente inicia o tratamento e o paciente entra em remissão, a gente faz com que aquela inflamação no intestino diminua, né? Então o paciente vai melhorar a qualidade de vida, mas além disso, tem um problema relacionado ao tempo de doença. Quanto mais tempo o paciente fica com o intestino inflamado, maior é a chance dele de algum momento desenvolver câncer intestinal. Então a gente, quando faz o diagnóstico, já inicia o tratamento para acalmar a doença, né? E fazer com que o paciente melhore a qualidade de vida. E é muito fato realmente que as pessoas não conhecem as doenças. Às vezes a gente tem dificuldade, até os pacientes, os familiares não conseguem compreender muito bem as alterações na dieta que o paciente tem que fazer, as mudanças no dia a dia. Então esse tipo de conversa que a gente está tendo para divulgar essas doenças é muito importante. Doutora, pacientes com doenças inflamatórias intestinais possuem maior risco de câncer coloretal quando comparados à população em geral? Em relação à população geral, sim, né? Justamente por a característica da doença ser esse processo inflamatório no revestimento do intestino, quanto mais tempo o paciente, mais anos o paciente tem de diagnóstico da doença, maior é a chance de câncer intestinal. Então, em média, de 8 a 10 anos que o paciente tem o diagnóstico, a gente tem que fazer um rastreio, né? Claro que o paciente vai ser acompanhado, né, periodicamente pelo seu médico, para a gente ficar vigilante em relação a isso. A gente diagnostica lesões dos pólipos, né, iniciais, para que a gente nem permita que ele progrida para o câncer de intestino, mas em relação à população geral, eles têm a chance maior, sim. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica coloproctologista, doutora Denise Dávila Búrigo. Doutora Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sabe que eu estou sempre disponível para Pergunte ao Doutor, a gente corre um pouco, né, se atrasa, mas a gente está sempre aqui, sempre gosto de vir conversar contigo pra gente esclarecer bastante coisas aí pra população. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. URC Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.